O Ironman dos negócios, Gustavo Zanon. Mas isso que é legal, cara, porque o esporte ele trouxe muita lição na minha vida. E eu gosto de falar disso, né? E essa lição é para os negócios. Então, às vezes as pessoas estão me perguntando assim, pô, mas o que você vai falar do esporte que a gente pode trazer para a nossa vida? Então, vamos começar fazendo pergunta. Quem aqui não é do mercado digital? Levanta a mão. Acho que a grande maioria, né? E a grande maioria é empresário, pelo que eu entendi, né? Então, todo mundo se torna empresário para cuidar da própria vida, não é assim? Então o cara assim, vou ser empresário, cara, porque eu quero controlar o meu tempo, eu quero fazer as coisas do jeito que eu quero, sabe? Eu não quero dar satisfação para ninguém, eu já cansei disso, não é assim? Todo mundo. Aí o cara vira empresário, aí ele percebe o quê? Que ele virou empregado da sua própria empresa. E o grande problema do Brasil é que mais de 90% das empresas é assim. Aí eu faço uma pergunta que eu já fiz algumas vezes, eu faço para vocês. Se você sair do teu negócio hoje, você precisa ficar 6 meses sem trabalhar. A tua empresa ela vai crescer, a tua empresa ela vai ficar estagnada ou a tua empresa vai quebrar? Não precisa me contar, você pode responder aí dentro da tua cabeça. Eu já sei a resposta, porque eu já tive no mesmo lugar que você. E aí eu me propus a falar um pouco de gestão nas minhas lives, falar um pouco de gestão quando eu vou palestrar com alguém, porque eu acredito demais que a gente tem que ter liberdade para fazer o que a gente quiser, quando a gente quiser e quando a gente bem entender. Só que para isso a gente precisa gastar um tempo com uma coisa que chama gestão. Ninguém gosta de falar de gestão, eu já sei disso. Mas todo mundo gosta de liberdade, não gosta? De poder chegar em casa e curtir a família. Quem que não gosta? De ver os filhos crescendo. De acordar uma manhã e falar assim, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu vou ficar com a minha família. Hoje eu quero assistir meu filho crescer, eu quero ver ele se desenvolver. Só que aí, gente, o esporte foi o que mostrou que isso é possível. Olha que doideira, cara. A gente tem que procurar num lugar nada a ver para encontrar. Então aqui vai um pouquinho do conteúdo. Aqui é um pouco a história da Segurauto, tá, gente? Para quem não conhece, a Segurauto foi a primeira empresa que a gente fez virar franquia. Ela começou em 1968. Meu pai fundou a empresa, tá? Até 2008, comecei a trabalhar lá muito cedo, 1998, aprendi tudo, gente, tudo. Quando eu entrei na empresa, eu tinha certeza que meu pai ia me colocar do lado dele e ia falar assim para mim, Gustavo, agora eu vou te ensinar como que você trabalha. E aí eu tive uma grata surpresa que ele não fez isso. E demorou para entender, eu fiquei com raiva dele por muito tempo. Sabe o que ele fez comigo? Falou assim, você não vai trabalhar para mim, você vai trabalhar para outra pessoa. Eu falei, pô, mas eu sou teu filho, você não vai colocar do seu lado me ensinar? Ele falou, não, isso vai começar de baixo. Então sabe o que você vai ser? Do estagiário, não tem? Eu era embaixo do estagiário. Primeira coisa que eu fiz na empresa, sabe como chama? Arquivo morto. Alguém já fez isso? Massa pra caramba, cara. As pelinhas do dedo assim, ficava tudo virado, de tanta folha que eu enfiava e tirava das pastas e trocava de pasta. Aí eu achava que fazer rápido é o que ia fazer eu terminar logo. Não, eu terminava e ia mais pasta para eu fazer. E eu fiz isso. Passei por todos os setores dentro da empresa, picava cartão, igual a todo mundo. Meu pai faleceu tem 1 ano. Eu nunca trabalhei do lado dele. Nunca. Desculpa porque eu emociono, faz muito pouco tempo ainda. Mas a maior lição que ele deu para mim, sabe o que foi? Que se ele tivesse eu colocado para trabalhar do lado dele, eu não saberia valorizar as pessoas que passaram na minha vida. E eu não seria um bom líder para a minha empresa. As pessoas que passaram pela minha vida me mostraram tanto que está nas pessoas o valor do seu negócio crescer. Teve pessoa que me pegou no colo e hoje eu lidero essa pessoa. Por um único motivo. Porque eu conquistei a liderança. Se eu tivesse ficado do lado do meu pai, ela ia ser imposta, não conquistada. E a melhor liderança que existe é a liderança conquistada. Em 2008, a gente estava passando um momento muito difícil na empresa. O Reinaldo sabe disso. A empresa estava devendo R$300 mil no banco, por má gestão. Meu pai e o sócio gastavam muito, não economizava, não se preocupava, e aquilo só estava levando a gente para o buraco. E ali a gente resolveu que a gente não queria mais aquilo. A gente lançou um negócio que as pessoas falam que não existia, você já conhece a história. A gente cresceu, em 2009 associamos na BF, produção 20 milhões, ia ser um número de 2018, número já bem atualizado, esse ano a gente bate 500 milhões de faturamento, 2020. A gente cresceu bem, gente. Sai em revista, os 40, né? 40 antes do 40. Eu estava com, na realidade, dá para fazer 30 antes dos 30. Eu estava com 26 anos ainda. Eu estou meio desgastado assim por causa do esporte, viu, gente? Não liga não. Só que, gente,
Não tem como a gente tentar fazer alguma coisa se não tiver um objetivo muito claro. Todo mundo concorda com isso? Eu gastei a minha saúde inteira para fazer um negócio voar. Aí eu cheguei no médico, o médico olhou para mim e falou assim, parece que você tem uns 60 anos, cara, você tem tanto problema de saúde, triglicérido, colesterol, tudo que tem aí você tem. Ou você faz alguma coisa ou você vai infartar. E a gente tem que te dar remédio. Você imagina para um moleque de 29 anos ouvir isso? Eu falei, de jeito nenhum, o que eu preciso fazer? Aqui foi a primeira lição que eu tive na minha vida. Eu não ligava estar com quase 90 quilos. Não mesmo, cara. Não me incomodava nem um pouco. O problema é que a gente não sai do lugar porque não incomoda o suficiente. Agora, quando alguém chega para você e joga uma realidade, que ou você faz alguma coisa, ou senão você vai ter que tomar remédio ou infartar, bom, aí isso é um motivo bom para eu começar. Então, se você hoje tem a sensação de que você ainda não tomou atitude, é porque você ainda não encontrou o motivo certo. Procura. Aí você vai sair de onde você está. Sabe o que eu fiz para arrumar um motivo para emagrecer? Eu fui lá e fiz inscrição para ir no Ironman, cara. Mas o mais legal de tudo é que eu nem sabia o que era o Ironman quando eu me inscrevi. Aí quando eu me inscrevi, cara, que aí eu comecei a treinar, que eu vi que o negócio ia ser meio tenso. Aí os caras falaram, você tem que passar por um processo. Falei, perfeito, qual o processo? Está aí o processo. Corri 10 quilômetros, fiz uma prova de bicicleta de 130 quilômetros, depois fiz o GP Extreme em março de 2016, nadei 1.000 metros, pedalei 100, corri 10. Aí saí de lá, fiz uma maratona lá em Buenos Aires, que é um meio Iron, perdão, que era nada 1.800, pedala 90, corre 21. Aí eu fui entendendo, falei, rapaz, se esse é o meio, você imagina o inteiro. Aí eu comecei a ter aquela sensação de, rapaz, o negócio não vai ser fácil. Aí chegou, tá lá, ó, maio de 2017, melhor dia da minha vida. Eu falo, eu lembro como se fosse hoje. Isso aqui é um Ironman, tá, gente? Para quem nunca ouviu falar, essas são as distâncias que você corre numa prova, tá? Eu lembro, cara, eu entrando na natação, nadando os 4 quilômetros, saindo da natação para pedalar. O pedal estava ótimo, gente. Uma delícia. Até os 150 quilômetros. Quando deu 150 quilômetros, parece que alguém jogou assim uma âncora e falou assim, cara, só falta 30, carrega essa âncora junto com você. Terminei, fui correr, sentindo bem, rapaz. Falei, rapaz, estou voando, velho. Estou voando, até dar 30 quilômetros. 30 quilômetros, aconteceu outro processo. O cara jogou uma mochila e falou, com 20 quilos. Falou, agora é só 12. Só mais 12. Eu lembro como se fosse hoje. Correndo, aí encontrei meu treinador, cara. O cara que me treinou. Falou, Gustavo, é só virar Búzios. Falta 3 quilômetros. Você já é um Ironman. Aqui, ó, arrepia. Quando você vai passar a linha de chegada, o cara fala teu nome e fala assim, Gustavo Zanon, você é um Ironman. Vocês não têm noção do poder que isso te dá na vida. De você olhar isso e falar, eu completei isso daí. Uma prova dessa distância. E demorou muito tempo para eu entender por que eu fiz uma prova dessa. Você viu que estava escrito por que eu fiz um Ironman? Mas muito tempo. Eu achava que era superação. Eu achava que era uma briga que eu tinha junto com a minha mãe. Minha mãe também morreu há 3 anos atrás, de câncer. Meu pai também. Eu achei que era uma briga que a gente estava lutando junto, eu e ela. Ela do câncer e eu para fazer a prova. Pode ser? Pode ser. Mas hoje, quando eu olho para trás, e é só assim que vocês vão entender o porquê que vocês fazem as coisas na vida de vocês. Não é olhando para frente, é olhando para trás. Eu vejo que eu fiz uma prova dessa que faltava propósito na minha vida. Faltava um porquê fazer o que eu faço hoje. E eu precisava de força para fazer o que eu faço hoje. Eu cheguei a um momento na minha vida que eu estava estagnado, gente. Cheguei para o meu irmão e falei assim, Rei, eu quero vender tudo. Não, mano, vai vender o quê? Tudo. Mas vender como? Pelo preço que quem quiser pagar, eu quero sair. Eu não aguentava aquela situação de franqueado ligando. Aquilo ali estava tirando meu sono. Queria sair fora. Aí um dia estava numa convenção, a gente faz todo ano uma convenção, reúne todo mundo. A convenção hoje passa de 1.000 pessoas. Uma moça chegou para mim e falou assim, Gustavo, preciso falar com você. Eu falei, já vem problema, né? Aquela sensação. Ela chegou, começou a chorar. Eu falei, puta, fudeu, né?
Ele falou assim, você não tem noção do que vocês fizeram na minha vida. Vocês transformaram a minha vida. Através do negócio de vocês, eu tive condição de comprar uma chácara para o meu pai, que era o sonho dele desde criança. Vocês não têm noção o tanto que vocês estão transformando vidas. E o mais doido, ela achou que eu tinha transformado a vida dela. E com aquela palavra que ela falou para mim, ela deu o meu propósito de vida. Depois que eu ouvi aquilo, gente, eu nunca mais trabalhei por dinheiro. Nunca mais. Eu já tinha conquistado. Precisava nunca mais trabalhar. E é por isso que eu queria parar. Porque eu trabalhava por dinheiro. Aí eu ganhei o dinheiro. O que eu queria fazer? Parar. Então, gente, às vezes você está aí se questionando e o Pedro fala um negócio que é verdadeiro, né? O cara que está quebrado é difícil você pensar isso, né, Kaiser? Mas lembra disso que eu estou te contando. Que vai fazer sentido lá na frente para você. Lembra que eu te falei? Que os pontos eles só se conectam olhando para trás. Vai fazer. Depois daquele dia eu resolvi que o meu propósito era realizar e proteger os sonhos dos meus funcionários primeiro, tá, gente? Depois eu vou explicar primeiro por que isso. Dos meus franqueados e dos meus clientes. Realizar e proteger sonhos. Esse é o meu propósito. Esse é o propósito da Seguralta até hoje. E o negócio que a prova me ensinou, e que eu vou compartilhar com vocês, começa agora. Até agora eu só contextualizei. Um cara perguntou ali para mim, pô, Gustavo, tá tenso para fazer palestra? Eu falei, não, cara, falar o que eu faço todo dia é muito fácil. Não é palestra, é depoimento. Então, gente, não acho que eu estou aqui dando aula, não, cara. Estou contando minha história para vocês, para ver se essa história possa... O que eu quero? Que vocês saiam daqui, pessoas melhores, que vocês valorizam as pessoas que trabalham com vocês, e que vocês possam ter mais liberdade para curtir a família, o que realmente importa na vida, que são pessoas. Pode anotar isso. Não tem dinheiro no mundo que compre a amizade de alguém, o amor do seu filho, o amor da tua esposa. Isso é conquistado. É para isso que a gente está aqui na Terra. Para transformar vidas de pessoas. Só por isso. Isso daí, gente, foi só um artigo que saiu por que grandes CEOs faz Ironman. Sabia disso, Kaiser? E ali explica porque a prova ela faz você trocar de coisas e de atividade com uma velocidade muito grande, que é exatamente o que você faz no seu negócio. E o principal, sob pressão. Então, quando você faz um Ironman, você consegue ter um pensamento lógico e você consegue ter calma para tomar decisões, mesmo que seja a decisão mais difícil que você tem que tomar. Porque quem é empresário sabe, você está falando de venda, aí chega uma pessoa na tua sala pedindo demissão. Você não pode, o emocional não pode influenciar uma coisa na outra. Você tem que conseguir ligar e desligar a chave. Ironman é exatamente a mesma coisa. Se a natação não foi boa, não tem problema, agora é pedal. Esquece a natação. Não adianta você achar que você vai tirar o tempo que você perdeu na natação no pedal ou na corrida. Cada coisa tem seu momento. Se eu achar que eu vou fazer isso, eu não consigo correr. E no negócio é exatamente desse jeito. E o que influenciou na minha vida pessoal, gente, é que se eu quisesse ter mais tempo para fazer o esporte, as coisas que eu queria, eu precisava preparar a minha empresa para ela se tornar uma empresa autogerenciável. Quem daqui gostaria que sua empresa fosse autogerenciável? Todo mundo, né? É uma coisa muito doida, porque vai depender de um esforço que você vai fazer hoje para que tua empresa no futuro seja autogerenciável. Vocês não vão conseguir ter um objetivo claro se ele realmente não for transformador na sua vida. Se alguém estiver anotando, quiser anotar, coloca isso. Tem que ser muito importante para você. Muito importante para você. Uma coisa que todo mundo fala no negócio é que você tem que ter visão. Alguém já falou isso? Você não tem que fazer a visão do seu negócio? Mas alguém já parou para pensar no termo visão? O que significa? Quando você fala visão, você tem que ter condição de ver aonde você quer chegar. Você tem que conseguir escrever uma coisa, que é a visão, que mostre exatamente quando você atingir ela. Tem um caso muito simples de visão, e que moveu o mundo inteiro, de um cara chamado Martin Luther King. Alguém já ouviu falar dele? Você lembra do depoimento, I Have a Dream?
que ele falou no depoimento? Que crianças negras andam de mão dadas com crianças brancas, não foi isso? Você consegue ver isso? Não é muito claro o que ele queria? A visão da tua empresa tem que ser assim. Você tem que conseguir ver onde você quer chegar com o que você escreveu. O problema é que as pessoas nunca faz isso. Ele escreve uma visão que é tipo... não entende onde ele quer chegar. Porque a partir dessa visão, eu aprendi com uma colega que está aqui, da Dom Cabral, você vai criar um negócio que chama linha axial da visão, não tem lá? Aí nessa linha axial da visão, você vai colocar, ano a ano, o que você quer fazer, até você atingir isso que você colocou. Cada um desses pontos que você vai colocar chama marcos estratégicos, não é isso? Vai pôr nos marcos estratégicos. Gente, que eu falei que o meu negócio é na prática, então hoje vocês vão na prática aqui. Então você tem a visão, você tem a linha axial. Dentro dessa linha axial, ano a ano, você vai colocar os marcos estratégicos. O que é um marco estratégico? É assim, nesse exato momento, então 2021, estarei, já tem que ser assim a frase, faturando tantos milhões. Estarei com tantas unidades. Lembra que o Piero falou que vocês precisam crescer 10 vezes? Você vai fazer isso, então. Eu preciso crescer 10 vezes. Onde você quer chegar? 460 milhões, não é? Ano a ano, quanto tempo vai levar? Marco estratégico. Estarei faturando daqui X anos, você vai pôr lá no ano que for, 460 milhões. Isso é um marco. Estarei com X unidades de franquias, ou estarei com tantas pessoas, ou estarei fazendo isso. Já está pronto, já está acontecendo isso. Você já tem que colocar numa palavra que já aconteceu. Pô, Gustavo, beleza, tudo isso faz sentido. Mas aí o que eu tenho que fazer, Gustavo? Anota aí. Desses negócios, vão sair um negócio que chama indicadores estratégicos. Aí, gente, eu vou te contar um segredo, cara, que você pode anotar aí, que vai mudar a vida de vocês. Vocês nunca vão querer alcançar o que vocês querem alcançar sozinho. Nunca. A ideia mais doida que já existiu no mundo, o que foi? Para você, pode falar aí. O cara não fez sozinho. Pode falar, avião, não fez sozinho. O que mais? Pode falar, o que vocês quiserem. Tudo que existe de mais incrível no mundo não foi feito sozinho. Nós fomos criados para viver em tribo. Criados. Desde quando não tinha nada, as pessoas já se dividiam em tribos. E tinha os líderes. Você entendendo isso, você tem que entender que você precisa desenvolver pessoas. Desenvolver pessoas. O teu foco tem que ser desenvolvimento de pessoas. Se você quer alcançar os 460 milhões, você vai ter que desenvolver pessoas. Você vai ter que gastar uma energia hoje para você ter o teu resultado no futuro. Sabe como que eu faço lá na Segurauto? Mas eu tenho as pessoas que eu chamo de guardiões. Esse é o nome que eu dei. Por que guardiões? Porque eles são responsáveis por ser os guardiões da nossa visão, do nosso planejamento, das nossas metas, dos nossos indicadores. Toda vez que eu contrato esse cara, eu ponho ele do meu lado. E ele vai ficar do meu lado durante um bom tempo, para ele entender os meus princípios, os meus valores, a forma que eu trato as pessoas, as formas que eu crio os indicadores, as formas que eu controlo o time, as formas que eu dou feedback. Nossa, Gustavo, parece trabalhoso, mas vale cada tempo que eu passo do lado dessas pessoas. Cada um do tempo vale. Fica 6 meses normalmente comigo, 4, depende de cada um, do desenvolvimento. E eu só solto a mão desse cara quando eu sei que ele está pronto. Lembra que eu contei para vocês que eu já contratei gente de fora para colocar na minha empresa e não funcionou? Dali para frente a estratégia nossa, sabe qual que é? Estratégia de time de futebol. Sabe qual que é a estratégia de time de futebol? Contratar o mais jovem possível, com os princípios que eu acredito. Porque ensinar o técnico é fácil. Ensinar habilidades técnicas é a coisa mais fácil que tem. Mas tem uma coisa que é impossível você ensinar para alguém. Comportamento. Você não ensina. Princípio. Não ensina. Então você tem que contratar o cara pelo comportamento e dar a parte técnica. O que o jogo aí de fora faz?
contrata por técnica e manda embora por comportamento. Não é assim? Então, contrata novo, prepara. 70% dos meus gestores, eles eram jovem aprendiz na minha empresa. Aí o pessoal falou, Gustavo, você viaja o dia inteiro, você tem tantas empresas, né? Vocês questionaram. Mas, rapaz, eu confio em cada um daqueles caras. É isso que eu estou falando aqui, que é confiança no time. Confiar no time, gente, significa você permitir algumas coisas. Anota aí, a primeira coisa que você tem que permitir no teu time é que ele erre. Rapaz, eu fui o cara que mais errei. Se teve um cara que errou e perdeu o dinheiro, fui eu. Aí você quer contratar um cara e você não permite que ele erre. Qual que é o segredo? Saber ensinar esse cara a correr risco. Ele tem que saber qual que é o limite que ele pode ir. É só isso que você tem que ensinar. Você quer ter inovação no teu time? Dê liberdade com responsabilidade. Esse é o termo. Se você for um cara que só chama a atenção da pessoa, sabe o que vai causar? Medo. Medo trava, não tem inovação. Não existe inovação com medo. Então não adianta você dar porrada o dia inteiro. Não adianta. Você tem que dar liberdade com responsabilidade. Permitir o erro do cara. Corrigir, saber elogiar na hora certa, saber chamar a atenção na hora certa. Então como que normalmente eu faço? Elogiar em público. E principal, deixar claro qual que foi a ação que foi realizada, que foi boa. Para que aquela ação repita. É exatamente como você cria um filho. Quem tem filho aqui? Pequeno, assim, 2 anos, 3 anos. Faz uma gracinha. Você ri, bate palma, o que ele faz? Repete. Faz uma coisa errada, você fala, não pode. Tecnicamente, né, depois quando ele passa a ter 5 anos, aí ele já não respeita tanto. Tá? Mas até ali ele vai bem. Aí ele não faz. Sabe o que é engraçado? O adulto é exatamente igual, gente. Não muda nada. Se um colaborador teu faz uma coisa certa e você elogia, cara, o cara vai fazer aquilo. Às vezes eu até brinco, assim, eu vejo uma pessoa lá na empresa usando uma roupa assim. Falo, rapaz, mas que blusa bonita essa daí. Nossa, ficou bom em você. Semana que vem ela está com a roupa de novo. Natural, assim, impressionante. Então, gente, o grande problema é que minha educação, não sei a educação de vocês, meu pai ele sempre foi um cara muito crítico, assim, ele nunca me elogiou, assim, de fato. Elogiou agora, né, depois que cresci. Eu também acho que eu nem merecia tanto elogio, assim, até os 14 anos. Dali para frente eu acho que eu merecia alguns, mas ele achou melhor não falar. Deixou para falar agora que os negócios andaram. Só que isso foi ruim para mim, porque eu era muito crítico com as pessoas. Tem alguém aqui que é assim também? Muito crítico, assim, perfeccionista, esse negócio não sair. Só que, gente, vocês vão travar a tua equipe quando você faz isso. Vão travar, porque elas vão ter medo de fazer, porque elas têm medo de errar. E se você tem um time que tem medo de errar, ele não inova. E a gente está jogando um jogo hoje, gente, que é um jogo muito doido. Antigamente, você fazia um planejamento para a tua empresa de 10 anos e era muito simples, era só seguir que dava certo. Hoje, você tem que ter um time que tenha a condição de pivotar os negócios com velocidade. O negócio não pode depender 100% de você para trazer inovação. A inovação tem que estar no time. Esses dias a galera lá da empresa falou assim, vamos criar um time de inovação. Eu falei, de jeito nenhum. Ele falou, mas por que, Gustavo? Eu falei, porque a inovação tem que estar enraizada em todo mundo. Porque se eu criar um time de inovação, sabe o que vai acontecer? Alguém lá na empresa vai ter uma ideia mirabolante, vai falar assim, mas eu não posso falar nada, porque eu não sou do time de inovação. Então é o time de inovação que tem que falar de inovação, não eu. Então não funciona. Então a inovação tem que estar em todo mundo. Lá, gente, o organograma da minha empresa é a coisa mais doida do mundo. Eu vou falar porque, assim, a Dom Cabral até estranhou quando eu criei. Qual que é o organograma normal? Presidência, aí sai os quadrinhos de lado, aí tem lá vendas, não sei o quê, não é assim? O nosso, gente, anota aí para vocês pesquisarem, é porque fazia sentido na minha cabeça. Nosso organograma é de teia. Não sei se alguém já ouviu falar isso. É uma teia, porque eu acho assim, todo mundo é conectado. A empresa inteira é conectada. Não existe a hierarquia de cima para baixo. A colaboração vem de todos os lados. O time de venda tem que falar com o time de gestão, que tem que falar com o time de marketing, que tem que falar com o RH. Então, o TEIA mostra o seguinte, eu acredito
que a forma mais fácil de você desenvolver uma inovação é você juntar pessoas de equipes diferentes para trazer uma solução. Isso é o que eu acredito. Então, o meu organograma é teia. Todo mundo é conectado. A inovação está em todo mundo. E uma das coisas que a prova me ensinou assim muito claro é disciplina e comprometimento. Que é uma coisa muito difícil. E estava no slide anterior, que é a gestão do tempo. Se você tem um foco muito claro, você tem um propósito muito claro, falaram aqui, é difícil você sair de não ter disciplina e comprometimento. É muito difícil. Você não sai. Só que as pessoas, elas, quando não tem isso, esse objetivo muito claro, tudo dispersa. Então, por isso que eu falei para vocês, galera, foca no negócio de vocês, faz ele crescer, investe nas pessoas. Aí você parte para o próximo. Porque a partir do momento que você criar um ecossistema que vive sozinho, e a gente chama isso de organização viva, aquela organização que ela é dinâmica o tempo inteiro, aí você está pronto para dar o próximo passo. E eu aprendi gestão de tempo com os treinos. Do jeito mais doido que já aconteceu. Eu deixava para treinar sempre no fim do dia, gente. Então, fazia meu dia inteiro, 6 horas da tarde, treino. Chegava em casa, 7h30, 8 horas. Só que aí foi entrando os treinos de Ironman, gente, e treino de Ironman é assim. Segunda-feira, 100 km de pedal. Se eu for um cara muito dedicado, assim, muito bom, em 1 hora, em 3h20 eu faço 100 km. Se eu sair às 5 para treinar, eu vou chegar em casa às 5, 6, 7, 8, quase 9 horas da noite. E aí começou a acontecer isso. Aí, gente, tem uma mulher em casa lá que, rapaz, manda, hein? E aí, ela sabe usar a palavra certa na hora certa. Ele olhou para mim, Pedrão, e falou assim, ela não ia falar que ela queria que eu estivesse lá para ajudar. Porque ela sabe que não teria o impacto que teve com a palavra que ela usou. Então, mulheres, vocês têm o dom da palavra. Ela falou assim, você não está vendo o seu filho crescer. O seu filho está crescendo, você não está acompanhando. Aquilo ali mexe com o pai, né? Você fala, pelo amor de Deus. Naquele dia, sabe o que eu falei? Treino só cedo. Amor, 6h30 eu estou em casa, todos os dias. Comecei a treinar às 4h30 da manhã. Eu treinava, ia trabalhar, 6h30 eu estava em casa. E o treino, gente, o que é importante, eu sabia que se eu não treinasse, eu não ia concluir a prova. Sabia. Então, primeiro, não vou perder treino. Segundo, olha que doideira que eu fiz. Eu tinha que nadar na hora do almoço, porque era o horário que sobrava para eu nadar. Então, eu saía do escritório às 11h30, parava na academia, nadava da meio-dia a 1h, tomava um banho na academia, ia para casa, almoçava, voltava para o escritório. Rio Preto é assim, gente, o deslocamento é 5 minutos, tá? A cidade é gigante, você imagina. Então, eu almoçava em casa. Até hoje, eu almoço quase todos os dias. Só que, cara, tomar banho na academia, ter que arrumar o cabelo, dava trabalho. Sabe o que eu fiz? Raspei a cabeça. Falei, pô, tem um problema mesmo para me preocupar. Então, durante o treinamento para o Iron, não tinha cabelo. Agora eu também não tenho, né? Mas lá eu estava com menos ainda. Então, rapaz, eu acho que agora eu vou poder treinar o tempo que eu quiser para o Iron. Já está no jeito. E isso é uma das coisas. Organizar minha agenda com antecedência. Alguém faz isso aqui? Quanto tempo? Um dia. Eu tinha que fazer com um mês, cara. Porque além de todos os treinos, o Reinaldo falava, Gustavo, hoje a gente tem que visitar tal, tal, tal e tal franquia. Semana que vem tem isso, 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 isso. Então, se eu não organizasse meus treinos com o meu treinador, eu ia perder um monte de treino. Aí eu comecei assim, um dia antes. Só que aí eu vi que não dava certo. Eu comecei uma semana antes, 15 dias antes, um dia antes, um mês antes. Aí funcionou. Porque eu já passava para o treinador assim, ó, eu vou viajar do dia tal ao dia tal. Organiza a agenda de treino. E ajeitava. E a disciplina e comprometimento tem isso. Isso que vocês estão vendo, esses números muito doidos, aí foi o que eu treinei em 1 ano para fazer um Ironman. Eu nadei 196 quilômetros, pedalei 7.532 quilômetros e eu corri 1.466 quilômetros.
Isso assim, para fazer a prova. Demorei 10 horas e 19 minutos, tá, gente? É bom? Eu dei o meu melhor. E a gente tem que dar o melhor todos os dias, até a gente ter condições de dar um outro melhor, ser melhor do que a gente foi ontem. Como foi a minha primeira prova, eu achei excelente. Eu achei que eu não ia nem terminar, eu tinha 2 objetivos na prova. 1, terminar. 2, não andar. Esse eu não consegui cumprir, cara. Tem uma subida lá, o Gabrielzão está aí, chama Subida da Igrejinha. Possível não andar lá, né, Gabriel? O negócio é uma parede, assim, cara. Profissional anda. Eu falei, quem sou eu? Quase fui engatinhando, achava até mais fácil. Pode passar. E aí, gente, lembra que eu estava contando para você da linha axial da visão, aquela doideira? Saiu o marco estratégico, todo mundo anotou? Aí tem um negócio que chama indicador estratégico. O que é um indicador estratégico, gente? O indicador estratégico é quando você desenha aonde você quer estar. Aí você vai definir alguns pontos que mostram que você está no caminho. Só que não é o suficiente. Você fala assim, eu preciso vender tanto, certo? Ou eu quero vender 460 milhões. Qual que é o indicador estratégico que te leva a vender aquilo ali? Produção, certo? Faz sentido, né? Eu preciso vender tanto no mês e tal. Mas tem um outro ponto, porque não é só isso, você tem que ter as ações estratégicas que levam você a atingir os indicadores estratégicos. Então, o que eu preciso fazer todos os dias para que no fim do mês eu atinja aquele número, que para no fim do semestre eu atinja aquele número, que para no fim do ano eu atinja aquele número, que daqui X anos eu fiz a meta que eu defini. Então, você tem que quebrar em marco, em indicadores, em ações estratégicas. Só que não adianta você fazer isso e o seu time não saber disso. Esse é o problema. Você sabe e o seu time sabe da onde você quer chegar? Depois que eu entendi isso, gente, hoje lá na Seguralta e no grupo, é carta branca, todo mundo tem acesso a tudo. Então é assim, chamo o meu time de guardiões, faço a reunião da GM, que ela conhece como que é, acontece uma vez por mês. Ali a gente mostra todos os nossos números, indicadores financeiros, indicadores de pessoas, todos os nossos indicadores, todo mundo acompanha. O grande problema é que o teu time não sabe as coisas que você precisa fazer para atingir o resultado que você quer chegar. Não sabe. Ou, às vezes, o indicador que você desenvolveu, ele é míope. Por exemplo, indicador de vendas. Para mim, indicador de venda é míope. Mas por quê? Você fala para o cara, você tem que vender 100 mil. O cara, beleza, ele gasta 300 e vende 100. Ficou bom para você? Ué, mas você não falou que ele tinha que vender 100 mil? Então, ele bateu a meta. Você não falou para ele que ele não podia gastar 300 para vender 100 mil? Então, aí que está o problema. Então, é assim, como que funciona na nossa empresa? Abrindo o jogo. A gente tem indicadores da empresa. EBITDA de tanto, margem de tanto, crescimento de tanto. Orçamento, tanto. Orçamento quebrado por setor. Cada setor tem o seu orçamento. Pô, Gustavo, como que você faz isso? Planilha, velho. Pega uma planilha, olha o custo da tua empresa inteira, vê o que é o custo de cada departamento e passa para o departamento. Ele tem que administrar aquilo ali. Não é você. A despesa é dele, é do setor dele. Você só olha o global, ele que tem que controlar aquele. E o orçamento você não faz na hora, eu faço agora, em novembro, dezembro, eu faço o orçamento do ano que vem inteiro. Ele me fala o que ele precisa, eu coloco no orçamento e vejo se faz sentido dentro dos meus números. Quem controla ele, Gustavo, como que você faz com o aluguel? Por metro quadrado, ué. Divide o metro quadrado, teu prédio, olha a área que o cara ocupa, faz o aluguel. Energia, metro quadrado. Água, metro quadrado. Pessoas, simples, pessoas, tem a pessoa do setor X, Y, Z, vai dividindo. Depois disso, o que mais que tem? Papel, caneta, não tem isso? Cria um departamento de vendas, o departamento de venda vende para os outros setores, e você sabe quanto está consumindo de cada coisa. Passar em números, para você entender se isso faz sentido. Quando a gente implementou o orçamento na ponta, e falou assim, veja o que dá para cortar. Sabe quando a gente reduziu de despesa, num mês, 60 mil reais? E o mais doido disso
eu já tinha olhado aquele orçamento umas 500 vezes, eu não achava um lugar para tirar mais nenhum real. O cara da ponta é o cara mais inteligente que tem para te mostrar onde você pode economizar. Ele vive a realidade. Você não. Ele sabe o que é importante e o que não é importante, porque ele está na ponta. E o mais da hora, ele se sente parte do negócio. Quando você faz isso e joga na mão dele. Além disso, o que você faz? Você precisa transformar os teus colaboradores, anote isso daí, com dor de dono. Já ouviu falar sobre isso? Já, Kaiser? O teu colaborador tem que ter dor de dono. Sabe como que eu fiz isso? Chama PLR. Lucros e resultado. Participação de lucros e resultado. Definir a meta da empresa. Lembra que eu falei para vocês? EBITDA, orçamento de tanto, crescimento de tanto. Tem a meta do setor e até a meta individual. Se o cara cumpriu, se a empresa cumpriu o que a gente propôs, vai ter distribuição. Ah, Gustavo, é boa? É boa. Já falei, até falei para o Kaiser isso. Ele achou meio agressivo, mas é forte mesmo, é 25% do lucro distribuído. Só que é o seguinte, cara, o cara virou meu sócio sem querer. Ah, ele quer empreender? Empreende aqui dentro, faz dar resultado, você vai ganhar dinheiro. O cara controla o orçamento. O cara de vendas controla vendas. Todo mundo dentro da empresa tem indicador. Todo mundo. Todos os setores. Ah, mas em administrativo dá? Dá, ué, qual que é a ação que ele faz? E o melhor, quem define os indicadores é ele também. Não o valor do indicador, mas como você quer ser medido aqui dentro. A maior cagada que existe dentro de uma empresa é controlar relógio de ponto. Não sei nem porque existe ainda. Prédio novo, eu falei, eu não quero relógio de ponto. Por quê? Eu falei, porque não faz sentido. Eu tenho que controlar o que dá resultado, não o que não dá resultado. O que dá resultado é performance. O cara não está lá o dia inteiro. A hora que ele está lá, ele está sendo super produtivo. Câmera para ver se o cara está trabalhando, arranca fora. Filho. Só põe câmera para o ladrão não entrar. O resto você não precisa controlar. Coloque só o objetivo mais importante e o cara ajuda a definir. Isso é análise de resultado. Se num esporte amador eu tenho tudo isso daqui de análise de resultado, gente, e você tem um negócio profissional, você tem alguma análise de resultado desse nível, mas não é profissional o teu negócio? E no amador tem, no profissional não tem? Depois que eu entendi isso daqui, sabe o que eu fiz? Tela em todos os setores. O time define que indicador que tem que estar na tela. Indicador em tempo real. O indicador saiu do caminho, ele mesmo tem a atitude de ir lá e mudar. Porque é o seguinte, entenda isso. Se você esperar o fim do mês para analisar um indicador, é tarde. Já foi o resultado. Alguém já jogou golfe aqui? Mas todo mundo sabe como funciona. Se você tiver uma bolinha aqui, bater, certo? E o buraco está a 100 metros daqui. Se eu errar aqui só meio grau, gente, meio grau é pouco. Quantos graus eu vou errar daqui 100 metros? Tem algum matemático aí para me ajudar nesse processo? Bom, resumindo, é muito. Eu vou ficar uns 50 metros do buraco. Agora, se eu já sei que eu estou errando meio grau aqui, e eu tenho a condição de arrumar isso agora, você concorda que eu vou chegar mais perto lá? Esse é o poder do indicador em tempo real. Eu não espero o fim do mês para ver o que eu tenho que fazer, eu decido na hora. A tela apitou vermelho, o Kaiser falou isso. Apitou vermelho, você já arruma. Se eu não entreguei o resultado de hoje, amanhã eu já tenho que mexer. Eu tenho que dobrar, eu tenho que fazer alguma ação. Então, indicador, gente, é uma das coisas mais importantes que você pode ter na tua empresa. Indicadores em tempo real. E uma coisa que eu odeio, você pode rabiscar aí e escrever bem grande. Eu odeio relatório. Porque relatório a gente só tira no fim do mês, no fim do ano. Você precisa de um negócio que chama dashboard. Que está lá, telona linda, maravilhosa. Você que é do digital, não é isso? Tem que estar lá, velho. Você tem que olhar e já entender. Pô, não está convertendo o que eu estou planejando. Eu tenho que mexer. Agora não, eu vou tirar um relatório para analisar um negócio. Não funciona. Dashboard é o que funciona. Pode passar. E isso aqui é o mais importante de qualquer empresa. Isso aqui pode destruir ou fazer a tua empresa crescer. Reconheça
as pessoas que entregam o resultado. O reconhecimento, gente, ele tem um poder tão grande que você não tem noção. O que é o reconhecimento numa prova? A medalha. Sabe quem ganha medalha numa prova? Todo mundo que termina a prova. Porque normalmente, na prova, você entregou o seu melhor, você concorda? Até eu ter condição de entregar melhor ainda. Não é assim? Esse é o significado de uma medalha quando você termina uma prova. Se você notou que aquele teu colaborador entregou tudo que ele tinha, ele tem que ser reconhecido. E nem sempre reconhecimento tem a ver com dinheiro, gente. Reconhecimento não é só dinheiro. Reconhecimento é você dar um abraço no cara. É você falar o tanto que ele é importante no teu negócio. Esses dias eu fiz um vídeo, está até lá no meu Instagram. Cheguei para um cara que chama Diegão. Diegão trabalha comigo tem... Quantos anos, o Diegão está lá? Uns 10 anos? Eu fiz a entrevista quando eu contratei ele. Ele chegou na minha sala, a gente estava batendo papo, ele, você não lembra o dia que eu entrei aqui? Eu falei, não lembro. Eu lembro que você chegou, sentou na sala de reunião, eu perguntei o que você fazia, você falou que já tinha lavado o carro, que você já tinha mexido com energia, já tinha tomado choque, já tinha não sei o que. Cara, minha memória, graças a Deus, funciona ainda muito bem. Fui contando, o cara começou a chorar. Falei, eu não acredito. Falei, Diegão, tem um valor no ser, cara, até emociono, porque ele é um cara, velho. Só quem conhece o Diegão sabe, velho. O cara entrou lá, sabe para quê? Para lavar os carros e cortar a grama, cara. Sabe o que ele faz hoje? Ele anda com o meu carro, anda com o carro do Reinaldo. Vai vendo, o cara entrou para cortar a grama. A gente hoje tem um monte de obras, condomínio, casa construindo, por causa desse cara. Para que ele possa tocar e crescer nos negócios. É esse tipo de gente que você tem que ter dentro da tua empresa. A liderança, gente, tem a ver com amor, cara. Hoje, eu amo cada um que está dentro da minha empresa. Liderança não tem nada a ver com aquele líder que vocês conheceram em todos os filmes, que é porrada. Não é isso, cara. Vocês estão caras muito mais conectados a Deus do que eu. Comecei recentemente por causa do Kaiser, por causa do meu irmão, por causa da galera. Mas o que foi a liderança de Deus? O que ele falava sempre, o que ele sempre disse, o que ele fez por nós? Não sei se é assim, tá? Desculpa, pastor, mas eu vou falar do meu jeito. O cara deu a própria vida para que você pudesse viver. Isso é liderança. É você não comer para dar comida para alguém. Quando você emprega alguém, quando você coloca o cara para trabalhar com você, quando você escolheu o time certo para estar com você, você tem que servir esse cara. Isso é a liderança. A tua responsabilidade é transformar aquele cara numa pessoa melhor. E quando você se propor a fazer isso, você vai ter uma empresa autogerenciável, porque aquele cara sente o amor. Amor não é uma coisa que eu olho para você e falo, cara, me ama. Você fala, beleza, pronto, te amo. Não, cara. Existe uma substância química do amor que chama ocitocina. Você ouviu falar dessa substância? Já ouviu? Você não pede. Substância ocitocina a gente só consegue no tato, num abraço, a longo prazo. Não é pedindo. Você não pede para alguém confiar em você. Você conquista a confiança da pessoa. Não dá para eu chegar para você e falar assim, cara, confia em mim. Você fala, pronto, confiei, cara. Vamos embora. Não, cara. É através de atitude, é através de gesto, é através de servir alguém, de colocar a necessidade dos outros na frente da sua própria necessidade. Aí você conquista a confiança de alguém. Então, não tenta espremer o máximo do seu time. Ele não é suco.
para você ir lá e torcer e conseguir extrair o melhor. Ele não é uma toalha para você fazer isso. Você tem que dar condição para ele produzir o melhor que ele consiga no natural dele. É isso que você tem que fazer. E quando você tiver isso em mente, você vai mudar o resultado do teu time e da tua empresa. Hoje eu, de olho fechado, largo conta para os caras cuidar, tudo. Por quê? Porque eu confio no meu time. Eu sei que eles têm condição. E se eles errarem, eu sou o primeiro a ir lá e dar a mão e ajudar o cara a corrigir. Vocês precisam entender, cara, que vocês não podem jogar o jogo finito dos negócios. O jogo do negócio é o jogo infinito. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Jogo infinito, gente, só para vocês entenderem o conceito, é simples. O que é um jogo finito? Regras claras, jogadores conhecidos, certo? Um objetivo combinado entre as duas partes. Simples, jogo de futebol. Ganha quem fizer mais gols em 90 minutos. 11 jogadores de cada lado. Pode trocar 3 jogadores cada time. Se a bola sair é lateral. Não é assim? O que é o jogo infinito? Não existe regras claras, não existe um objetivo comum entre as partes, certo? E qual que é a única coisa que você faz num jogo infinito? Você sabe qual que é? Jogar por maior tempo possível. Isso é o jogo das empresas. Jogar o jogo infinito é isso. Saber que às vezes você vai estar na frente do seu concorrente, às vezes você vai estar atrás. Faz parte do jogo infinito. O grande problema não é os dois jogarem um jogo finito, ou os dois jogarem um jogo infinito. O problema é quando um está jogando um jogo finito e o outro está jogando um jogo infinito. Porque um está tentando durar para sempre e o outro está tentando combater o concorrente. E aí não funciona. E aí, gente, vocês vão ver um monte de funcionário trabalhando com depressão, porque é só pressão sobre pressão. Um monte de gente morrendo, se matando. Parece uma história que vocês estão assistindo ou não? Está acontecendo? Por quê? Todo mundo quer jogar o jogo finito. E o jogo finito é dar o melhor resultado até o fim do ano, não perpetuar um negócio, deixar um legado. Isso é jogar um jogo infinito. Então valorize o seu time, reconheça o seu time, jogue o jogo infinito, mude vida de pessoas. Você só vai conseguir ter um melhor resultado da tua empresa o dia que você esquecer de dinheiro, de grana e se preocupar com as pessoas. Aí você vai dar resultado. Muito obrigado, gente. Um grande abraço.